E aí galera, beleza? Sou o professor Thiago Fernandes e eu tô aqui com uma peça sintética, né? Então vamos dar uma revisada aqui nas estruturas que compõem a orelha, né? Então a orelha ela é formada por três partes, né? Formada por uma orelha externa, uma orelha média e uma interna, tá? A orelha externa ela é formada pelo pavilhão auditivo, também chamado de aurícula, que é responsável pela captação dos sons, né, e condução dos sons até o meato acústico externo. Meato acústico externo, formado por uma região cartilaginosa, tá certo? E também por região óssea. Ao final do meato acústico externo, o que podemos encontrar? A membrana timpânica. Logo atrás, então a membrana timpânica ela faz essa delimitação da orelha externa e orelha média. Tá? Então nós temos aqui a membrana timpânica fazendo essa delimitação, né? A membrana timpânica, em sua face posterior, nós podemos encontrar os ossículos da orelha média, que são aqueles três, né? O martelo, deixa eu retirar aqui essa parte superior, para nós vermos, né? E nós temos o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Martelo e bigorna fazem uma articulação, chamada de incudo-malear, articulação incudo-malear. Já a bigorna e o estribo estão se articulando, né, ó, fazendo uma articulação chamada de articulação incudo-estapediana. Ok? Então nós temos aqui na orelha média, né? Falando na orelha média, nós temos a presença desses ossículos, né? Uma escavação, essa parte é a parte petrosa do osso temporal, tá? Então tem uma escavação superior aqui nessa parte petrosa do osso temporal chamado de recesso epitimpânico, tá? Aí nós temos aqui, ó, esse outro ducto que é responsável pela drenagem das secreções aqui na orelha média, por esse ducto que é chamado de a tuba auditiva, também chamada de tuba de Eustáquio, né? Então a tuba auditiva ela tem função de drenar as secreções presentes aqui na orelha média e também equalizar as pressões, tá? Porque nós temos uma pressão sendo imprimida aqui na membrana timpânica, certo? Temos uma outra pressão, certo? Então essas pressões elas têm que estar iguais. Quando essas pressões estão iguais, né, a membrana timpânica ela tem uma maior mobilidade de vibração, daí os sons eles são captados da melhor forma possível. Então, é função da tuba auditiva equalizar essas pressões, tá? Tanto que quando a gente vai viajar de avião, por exemplo, a gente abre a boca, por quê? Porque abre a boca, faz masca chiclete, justamente para que na nossa nasofaringe tem uma estrutura chamada de osteofaríngeo da tuba auditiva. Então, esse osteofaríngeo da tuba auditiva, presente lá na parte mais posterior da cavidade nasal, é justamente a abertura dessa tuba auditiva. Tá? Então, quando a gente masca chiclete, o ósteo ele se abre, né, e equaliza as pressões. Então, essa é a orelha média. Tá? Agora, vamos falar da orelha interna. Então, nós temos aqui, ó, a bigorna, né? O estribo ele não é fixo, como está aqui, né? Nessa peça, não é fixo na orelha interna, tá certo? Então isso aqui é a orelha interna, certo? O estribo ele está fazendo relação aqui na abertura
na orelha interna. Então, na orelha interna, o que é que nós temos aqui? O que é que nós podemos ver? Nós podemos ver a cóclea, a região do vestíbulo e os canais semicirculares, tá certo? Canais semicirculares. Então, a orelha externa e média, elas são responsáveis pela captação do som e transdução desse som, né, da vibração sonora para dentro da orelha interna. Daí essa captação dessa vibração é transmitida para a cóclea. Então, a orelha externa média tem função única e exclusivamente na captação sonora, certo? Envolvidos aí no som, na audição. Já a orelha interna, além dela ter essa função, né, na audição, ela vai ter regiões, por exemplo, nesses canais semicirculares, que são responsáveis aí pela manutenção do equilíbrio, do nosso equilíbrio, tá? Então, a orelha interna, além dela ter relação com a função auditiva, tem uma função aí no equilíbrio do indivíduo, tá? E os nervos que fazem relação com a orelha interna é o nervo vestíbulo coclear, ou seja, vai ter uma parte desse nervo vestíbulo coclear que vem para a cóclea e outras partes desse nervo, né, vem para a região vestibular, tá, ok? Então é isso, não vou me alongar muito, era só mesmo a título da gente ver em uma peça sintética essa parte aí, da anatomia da orelha. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.